Bem-vindos a um novo episódio do Vidas Invisíveis. Eu já estou há 2 anos na casa do Clemente, já estou farta e queria estar com o meu pai. Não substitui o que a gente quer, estar na casa do pai, ou da mãe, ou de uma família amiga. O que é para ti uma família? Amor. Eu gostava de ter um dia uma família. Este é o sonho partilhado por muitas crianças que as circunstâncias da vida e a avaliação de risco feita por algum tribunal ou comissão de proteção de menores obrigaram a retirar aos pais biológicos. No final de 2023, estavam a viver em instituições ou com famílias de acolhimento um total de 6.446 crianças e jovens. Eu sou Ângela Roque e converso já a seguir com 2 convidados que conhecem bem o sistema. Olá, sou Tassiana, tenho 20 anos, estou no acolhimento há 3 anos, estou numa medida de autonomia, juntei-me à Candeia há cerca de 2 anos, tem sido muito giro e muito desafiador. Eu sou o Miguel Simões Correia, tenho 24 anos, sou presidente da direção da Candeia e tenho tido a oportunidade e grande honra de poder ir estando no acolhimento, acompanhando muitas crianças e jovens ao longo dos últimos anos. Estes são os nossos protagonistas de hoje, bem-vindos. Começo por si, Miguel. Vamos partir desta experiência da Associação Candeia, a que preside, e do projeto também Amigos para a Vida. A Candeia nasceu há 34 anos, não é? E trabalha com as instituições de acolhimento. O que é que fazem exatamente? Nós, de facto, nascemos para acompanhar uma casa de acolhimento com uma coisa mais de verão, mais pontual, e acabámos por perceber que era muito importante, mais do que um acompanhamento pontual, poder ter uma regularidade, criar relação. Aliás, o lema da Candeia, da relação nasce a luz, e é precisamente isso que nós procuramos, criar relação para, através deste acompanhamento, trazer luz à vida de cada criança, de cada jovem com que nos vamos cruzando. E acompanham e apoiam muitas crianças e muitas instituições? Sim, hoje em dia já acompanhamos mais de 40 casas de acolhimento, temos também atividades num centro educativo e acompanhamos crianças em meio natural de vida também. Na região de Lisboa ou além disso? Maioritariamente na região de Lisboa, Grande Lisboa. Temos algumas casas que acompanhamos também no Alentejo, outras no Porto, e ao total contamos já 300 crianças e jovens, entre estas todas que vão participando das nossas atividades. Para quem nos ouve, esse acompanhamento é o quê? É apoio no estudo, é brincadeira, é campos de férias, é isso tudo? Calculo. É isso tudo, é sobretudo a parte mais de brincadeira e parte lúdica. Nós queremos sobretudo ir criando relação para estarmos presentes, estarmos lá para eles e promovendo jogos, atividades, propostas de campos de férias, de fins de semana e sobretudo que tenha uma dimensão contínua e que abra espaço para a relação. Portanto, acaba por ser tudo isso. O apoio ao estudo é uma coisa em relação à qual estamos menos vocacionados para isso, mas também temos dado algum e para podermos acompanhar bem e com qualidade estas relações, produzimos ao longo do ano cerca de 200 atividades com estas várias casas de acolhimento, com estes vários jovens, nem todas são para todos, aliás só 2 é que são para todos mesmo, mas a ideia é mesmo podermos estar presentes no dia-a-dia deles. E, portanto, os jovens das várias instituições também convivem uns com os outros. Não se limitam a um trabalho só numa instituição. Exatamente, é isso? exatamente. Nós temos, portanto, atividades por escalão, em que se juntam todos os jovens dos vários escalões, das várias casas, mas por escalão, pelo escalão etário. E depois temos atividades em que juntamos mesmo todos, na festa de Natal e no final do ano, naquilo que chamamos a mega domingada, juntamos os jovens todos. O que fazem é um bocadinho um complemento ao trabalho das instituições também, não é? E colmatando algumas falhas que existem. É interessante que, de facto, a Convenção sobre o Direito das Crianças prevê já, por exemplo, aquilo que depois foi desenvolvendo como o direito a brincar. E apesar de juridicamente muitas vezes não haver uma valorização, se calhar, disto, que é considerado assim uma coisa, não é bem um direito, não sei o quê, e poder-se discutir, mas é essencial para a criança poder ter os espaços lúdicos, sobretudo crianças e jovens que muitas vezes são parentalizados, ou seja, acabam por ocupar funções parentais e é por isso que muitas vezes são retirados, ou não têm figuras parentais que tenham assegurado tempo e espaço para que elas pudessem ser só crianças ou só jovens. E por isso, criar esse espaço de brincadeira é significativo pelo próprio aspecto da brincadeira em si, mas também pela questão do afeto. A criança e o jovem precisa de crescer com ligação a figuras de referência que, do ponto de vista afetivo, possam dar à criança aquilo que precisa.
E nós tentamos ser isso à nossa escala, naturalmente. O projeto dos Amigos para a Vida, certamente já podemos falar um bocadinho mais à frente. Sim, falamos um bocadinho mais à frente. Tassiana, bem-vinda também, tem 20 anos, ainda não está a viver sozinha, mas está em processo de autonomia. Como é que isso funciona? Está num apartamento em autonomia? Sim, exatamente. Pronto, dentro do acolhimento há várias fases. Há jovens que querem autonomizar-se e continuar a sua vida dentro do acolhimento e depois mais para a frente saírem e viverem sozinhos ou numa casa ou num quarto, depende do que cada um idealiza para si, mas sim, é um apartamento partilhado que cada um tem o seu espaço e convivemos todas juntas e é divertido. E antes disso esteve a viver numa instituição? Sim. Quanto tempo? Tive 1 ano, porque eu costumo dizer às pessoas que a minha história dentro do acolhimento é um bocado atípica, porque há várias histórias, há imensas e todas muito diferentes e todas com várias caras e várias formas, e a minha foi um bocado diferente porque eu já entrei no acolhimento com 17 e no ano que eu entrei fazia 18 nesse ano, então foi ali por um triz. Já era uma fase avançada, sim. Não é? Na idade. Já tinha toda a minha estrutura e todo o meu caráter já formado, e mesmo assim dentro do acolhimento consegui formatar algumas coisas para que corresse bem e para que o caminho fosse traçado. Eu não tinha a noção o que era o acolhimento, ou seja, eu ia ouvindo o que as pessoas falavam, a pouca informação que havia, e quando entrei para o acolhimento e comecei a perceber que é um mundo completamente diferente, ou seja, aquelas crianças não vivem num orfanato, nós não vivemos num orfanato, que às vezes é o que mais confundem o acolhimento. Mas surpreendeu-a pela positiva ou pela negativa? Ou seja, que ideia é que fazia? Eu acho que pela positiva. Pela positiva? Pela positiva, sim. Sempre muito pela positiva, porque o que eu ouvi eram coisas negativas. Se te portares mal, vais para uma casa de acolhimento e lá tratam mal os meninos, o que é mentira. E não é a realidade, não é isso de todo o que vivemos. E o acolhimento foi essencial e as pessoas que trabalham dentro do acolhimento, principalmente na minha casa, foram muito importantes para a minha formação enquanto pessoa hoje com 20 anos, após 3 anos de história de acolhimento, e então, acho que há várias coisas que devemos olhar dentro do acolhimento e tentar desmistificar e mostrar às pessoas que não é só aquilo que o acolhimento tem para oferecer. Portanto, a experiência teve coisas boas. Sim, muito. E foi ajudada, sentiu-se ajudada nesta fase de transição, porque esta idade é uma fase de transição, não é? Para jovem adulta e agarrar a sua vida sozinha. A própria instituição ajudou-a nesse caminho? Sim, sempre. Nós temos um plano que é o PDA, que é o Plano de Desenvolvimento para a Autonomia, que já é trabalhado connosco mesmo no acolhimento residencial. As crianças e jovens que querem continuar para a autonomia têm todos esse plano, e é sempre muito conversado quais são os próximos passos, o que é que queremos fazer, como é que vamos fazer, como é que as coisas vão funcionar. E sim, sempre tive muito apoio das técnicas da minha casa e sempre me senti muito apoiada. Claro que há vezes que, por nós sermos jovens, que somos muito mais acesos, e às vezes o que nós queremos para nós não é o que o nosso técnico quer sempre o nosso bem, e nós pela idade não conseguimos perceber às vezes que aquilo é mesmo o caminho a seguir, e somos teimosos e queremos fazer ao contrário, e às vezes fazemos e batemos realmente com a cabeça, mas sim, sempre prontos e sempre muito dispostos a ouvir-nos e a escolhermos juntos o caminho ideal para seguir. E agora, o apartamento de autonomia é uma transição. Tem um tempo limite para ficar? Sim, legalmente é até aos 25 anos que um jovem pode ter a medida de proteção, mas há outras alternativas, ou seja, a autonomia vai ser sempre uma transição, porque aquilo não é o nosso ponto final. É o ponto final, se calhar, digamos, no acolhimento, mas não é o ponto final da nossa vida. Eu até encaro como um recomeço, se não mesmo um ponto de partida, porque, querendo ou não, estamos muito protegidos de certas coisas que, quando saímos para o mundo real, que já vivemos porque vamos à escola, vamos à faculdade, etc., e quando formos para o mundo real, há imensas coisas novas que vamos ter que reaprender e reajustar. Mas está a gostar desta fase? Está a sentir-se ajudada e protegida? Estou, sim. E onde é que a história da Tassiana se cruza com a da Associação Candeia ou, eventualmente, do projeto Amigos para a Vida? Não sei. Contem-me lá. Foi muito giro porque eu conheci a Candeia no ano que entrei. Eu entrei em fevereiro para a minha casa e só conheci a Candeia quase que nos campos de férias. Foi numa atividade que o Miguel acabou de falar, que foi a Mega Domingada. Eu já era fogueira, que é o penúltimo escalão da Candeia. E foi assim, a casa propôs-me ir a uma atividade da Candeia, eu não conhecia, disse que sim. E fui
e no início sempre muito tímida e sem muita relação com ninguém. Às vezes é difícil também dar a confiança logo de nos sentirmos bem, sentirmos em casa, sentirmos protegidos. E foi a primeira atividade e depois nunca mais larguei até virar animadora. Também é animadora. Também. Isto acontece muito, Miguel. Quem é ajudado depois também passar a ajudar? Tem acontecido mais nos últimos anos, graças a Deus, mas gostávamos que acontecesse ainda mais. A verdade é que muitas vezes os jovens que chegam perto destas idades, aos 18, 19 anos, há muitos que têm de trabalhar, há muitos que têm horários muito intensos. Eu lembro-me de um jovem, por exemplo, que começou connosco, compromisso com as atividades, e que às tantas tinha de trabalhar, estava a trabalhar nas obras, chegava cansadíssimo, exausto ao final do dia, e portanto ainda de vir para a candeia era muito difícil para ele, e ele dizia-me, não, mas eu quero devolver, e às tantas tive de lhe dizer, olha, tens de focar primeiro agora na tua prioridade, que é o teu trabalho, e depois, se um dia voltares, nós estamos cá sempre, a porta está sempre aberta, mas o teu foco e aquilo em que tens de aplicar a tua energia, esta pouca que te sobra no final do dia, é descansar para poder estar melhor no dia a seguir e para priorizares o trabalho. E por isso acaba muitas vezes por ser difícil de encaixar estas possibilidades do voluntariado em quem tem uma vida que depois acaba por ser muito solitária, não é? Claro que nós tentamos estar perto, mas há essa dificuldade. E depois, nós temos uma responsabilidade para com os jovens que saem e mantemos o apoio. A Tassiana até está numa posição dupla, por assim dizer, porque continua a participar nas atividades do escalão dos mais de 18 anos e anima o escalão dos mais novos. Mas pronto, também é preciso perceber que os mais novos continuam a precisar de ser protegidos e, portanto, nós também temos de perceber se quem quer ser animador tem o compromisso, tem a maturidade, tem a experiência necessária para o poder fazer. E, portanto, vamos gerindo com algum equilíbrio, mas com muito gosto e, claro, que sobretudo também muito orgulho em perceber que muitos querem e podem e que se comprometem a estar presentes desta forma, não é? Bom, eu diria que é o melhor reconhecimento do trabalho que fazem, é quem ajudam, querer passar também a ajudar. Sim. Como é que nasce este projeto Amigos para a Vida? O que é um amigo para a vida? Pode ser muita coisa. Os Amigos para a Vida surgem de se identificar esta necessidade de cada vez mais de uma relação individualizada que nas atividades não existe tanto. Ou seja, nós temos uma atividade em que às vezes estão 20, às vezes estão 30, às vezes estão 40, nas atividades grandes estão 120 ou 140 miúdos de um lado para o outro, e claro que esses momentos são muito bons e a relação vai-se criando e nós estamos lá para eles e temos momentos individualizados, mas há muitas crianças que precisam de uma figura de referência que possa estar lá mais para eles e só para eles, não é? E sair com eles e estar-nos a assinalar os momentos importantes e tudo isso. E informalmente isso já ia acontecendo, ou seja, ia havendo relações que eu sinto criadas, um voluntário que está muito bem, fala com a Casa de Acolhimento e diz, olha, eu gostava de poder ter algumas saídas com esta criança, com este jovem, e com toda a naturalidade isso era concedido e a relação avançava. O que aconteceu foi que quis dar um contexto mais protetor destas relações e destas crianças e, portanto, no projeto Amigos para a Vida passámos a ter uma equipa de coordenação, uma equipa técnica, com 2 psicólogas neste momento, e, portanto, estas equipas fazem a seleção dos voluntários, recebem as sinalizações das casas e fazem o acompanhamento das relações. Porque tem que haver também esse cuidado, não é? Ao nível da segurança, claro. Nas relações. E o Miguel, de resto, está ligado à rede dos jesuítas, não é? De proteção dos menores. Portanto, a vossa associação, o trabalho que fazem também tem em conta esta dimensão, não é? Deste cuidado que é preciso ter. Sim, a Candeia também pediu na altura aos jesuítas para integrar o SPC, o Serviço de Proteção e Cuidado, e integrou. E, portanto, aquilo que nós fazemos é damos formação aos nossos animadores antes deles entrarem, fazemos formação também contínua, temos instrumentos de prevenção de riscos para todos, para as várias atividades, temos equipas que vão recebendo estas questões, temos um e-mail ativo para isso, o nosso plano de ação vai referindo as novas propostas nesta matéria, portanto, tentamos muito ter essa preocupação, nomeadamente nestas relações que são muitas vezes bilaterais, né? Portanto, há um voluntário e há uma criança, ou há uma família e há uma criança, não está lá mais nenhum animador ou ninguém para acompanhar ou supervisionar os convívios. Claro que articulamos com as casas de acolhimento e as equipas técnicas das casas, mas temos de fazer uma seleção também das pessoas que pomos nessa situação. E quem é que pode ser amigo para a vida? São famílias? São pessoas individuais? Nós temos, portanto, 2 possibilidades. Temos os amigos para a vida e temos as famílias amigas. As famílias amigas chegaram primeiro, são famílias que têm uma função complementar ao projeto de vida da criança. Não são famílias que tenham como função adotar, não são famílias de acolhimento, que se tem falado muito e muito bem, mas que são diferentes. São famílias amigas, são como se fossem uns tios, umas pessoas amigas, uma família que tenta dar à criança aquilo que também se identifica como maior necessidade. Portanto, ter saídas ao fim de semana, algumas pode ser mais focado no apoio ao estudo, algumas pode ser mais focado em ajudar à prática de uma modalidade, vai levar, vai buscar, o que for preciso. Muitas vezes é mais pelo convívio, de facto, pelo convívio e pela inserção
num contexto familiar, porque a instituição, de facto, a Tassiana falou bem, nós não devemos descredibilizar o trabalho das instituições, porque são, em primeiro lugar, são os nossos grandes parceiros, e em segundo lugar, são quem remove do perigo a criança ou o jovem no contexto iminente. Mas são instituições, não são famílias. E, portanto, também não podem nunca mimetizar aquela que é uma rotina familiar. E, portanto, nesse sentido, é importante que possa haver um contexto familiar, ainda que mais reduzido, porque a criança vive, de facto, na instituição, mas tem esta presença de um contexto familiar. E é isso que os amigos para a vida, na modalidade das famílias amigas, tentam fazer. Os amigos especiais são, por norma, uma só pessoa, e são muitas vezes animadores da candeia, portanto são pessoas início de vida profissional ou universitários e que se constituem quase como uma relação de mentoria com aquela criança, aquele jovem, e dão apoio para aquela criança, para aquele jovem. Para o que precisarem, não é? Às vezes para fazer escolhas. Sim, tomar algumas opções, poderem ter saídas mais um para um, poder desabafar, poder ter alguém, porque de facto o que uma criança ou um jovem muitas vezes nos verbaliza é que não quer só ter técnicos à volta. Eu quero falar com alguém que não seja meu técnico, eu quero falar com alguém que seja meu amigo, que esteja só lá, não é por estar a ser pago para estar lá. E há técnicos absolutamente dedicados e isso não retirem nada, mas são relações diferentes. E por isso muitas vezes este amigo especial pode vir aqui, de alguma forma, entrar para um lugar que não é de ninguém, não está a concorrer com ninguém, não concorre com a família biológica que a criança ou o jovem tem e que continua a ter, não concorre com o técnico, não concorre com ninguém. É mesmo uma figura complementar e por isso é que muitas vezes, de facto, as casas ficam muito agradecidas por terem mais uma ajuda, mais uma pessoa a fazer rede para aquela criança, para aquele jovem que se foi lá parar é porque muitas vezes não tem rede, ou a rede que tem é uma rede fragilizada. Tassiana, é importante esta ajuda. É muito importante. É muito engraçado porque eu também tenho amigos especiais, por acaso tive a sorte de ter 2 e um até é primo do Miguel, mas não fazia ideia. E quando eu soube o que era o projeto Amigos para a Vida e os Amigos Especiais, eu ainda nem estava dentro, ou seja, já estava na candeia, mas não sabia bem o que era. E é muito giro. Eu acho que é extremamente importante nós termos pessoas à nossa volta que seja a nossa rede de suporte sem ser a nossa casa. Porque, querendo ou não, quando nós sairmos da nossa casa, nós temos que ter alguém, ou seja, não tem que fazer as coisas por nós, mas que nós possamos contar e partilhar as nossas coisas e os desafios do dia a dia, as até dúvidas, mesmo pedir, não é? Sim, até mesmo pedir ajuda. E eu sinto que é uma coisa geral das crianças, mais dos jovens em acolhimento, que é muito difícil pedir ajuda. Nós temos... É muito. Sentem-se muito sozinhos a esse nível? Têm medo? Não, eu acho que é... Não sinto que seja por medo, mas sim por todo o historial que temos, que há ali algumas quebras de confiança e é muito difícil confiar no outro. E isto também é um trabalho que pelo menos eu tenho a certeza que isto é transversal a todas as casas, mas a minha casa também tenta trabalhar muito isso com os jovens que têm, que é o confiar no outro. E eu mesmo, estando muitos meus amigos especiais, até conseguir confiar neles, foi um passo muito grande que tivemos que dar e foi muito trabalhado isto da confiança. Eu acho que a principal coisa que fortalece isto do 1 para 1 da criança para com o adulto na candeia é exatamente isto da confiança, e nós quando vamos para lá confiamos muito nos animadores e queremos sempre por perto, e há muitas relações que mesmo fora dos Amigos para a Vida, há muitos amigos meus que também estão na candeia, que os melhores amigos deles são animadores. Acontece muito. Vamos ao longo dos próximos episódios falar das várias medidas que existem ao nível do sistema de acolhimento de crianças e jovens em risco. Um deles é o acolhimento familiar, que o Miguel já fez uma pequena referência há pouco. Quais são as vantagens deste tipo de solução? É de facto o mais adequado? Porque é uma medida que ainda não está... Não há tantas famílias de acolhimento como há noutros países. Sim, há muito poucas. O acolhimento residencial é muito maioritário e só há cerca de 4% são os dados do ano passado ainda, do relatório Casa, 4% de acolhimento familiar, no acolhimento, não é, em geral, e depois o resto são tudo respostas residenciais. Algumas são da autonomia, mas enfim, mas todas fora do âmbito do acolhimento familiar. O que acontece é a criança precisa de uma família e isso não é discutível. Existe base científica para esta afirmação, mas parece-me que decorre da experiência, é uma afirmação com a qual todos podemos concordar. Não quer dizer que a melhor resposta para qualquer criança que seja retirada seja uma família de acolhimento. Até porque cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Pode haver crianças que precisem só, durante um espaço de tempo que até possa ser curto, serem retiradas da família para que a família se possa organizar, e serem postas noutra família seria uma confusão para a criança, causaria entropia desnecessária. Portanto, pode haver casos desses, ou casos clinicamente muito complicados, em que uma família de acolhimento não tem capacidade de dar resposta da mesma forma que uma equipa técnica tem. Portanto, há casos que vão sempre continuar, e se reparar, nenhum país tem 0% de acolhimento residencial. O acolhimento residencial é importante e deve existir, e há casos em que o que é melhor para a criança é ir para o acolhimento residencial. No entanto,
Para a maioria das crianças esse não será o caso. Para a maioria das crianças o melhor é ter uma família de acolhimento. É preciso mudar muitas mentalidades, isto parece uma evidência, há muita gente que concorda, mas é preciso mudar muitas mentalidades até se chegar a que isto seja um facto assente dentro da promoção e proteção. E, portanto, há juízes que não decretam acolhimentos familiares porque, entre aspas, não acreditam, não têm de acreditar, têm de seguir o que a lei diz, não é? Há casas de acolhimento que continuam a achar que o melhor para a criança é ficar lá, então promovem que a criança fique dentro da casa de acolhimento no ambiente de institucionalização, ainda que pequena. Há equipas técnicas, seja de gestores de caso, de processos, seja, enfim, em vários sítios que continuam a acreditar nisto. Cada vez há menos, mas ainda existe e, portanto, há uma dimensão que aqui parece-me de mudar a mentalidade que existe em torno deste assunto e isto demora tempo. Isto demora tempo e nós temos também de saber ser pacientes nisto. Agora, para mim é evidente que, na maioria dos casos, as crianças beneficiariam mais de estar numa família de acolhimento do que no acolhimento residencial e, aliás, as metas que foram sendo estabelecidas na altura pelo anterior governo iam nesse sentido, de aumentar drasticamente as crianças e jovens colocadas em acolhimento familiar, reduzir drasticamente as que estão em acolhimento residencial, e é algo que vai ao encontro do que se faz nos outros países que estão mais avançados do que nós. Nós só não fazemos porque também não temos de facto as famílias. Parece-me que, no geral, falta muito isso, falta muito que as famílias se mobilizem. Bom, neste momento está a decorrer uma campanha promovida pelo atual governo. Nós tivemos no podcast a Secretária de Estado da Ação Social, Clara Marques Mendes, falou dos números que já tem, números atuais de janeiro, já como resultado desta campanha. Dados de janeiro, desde 20 de novembro de 2024, que foi a altura em que nós apresentamos oficialmente o lançamento desta campanha, nós já temos um total de manifestações de interesse, ou seja, famílias que contactaram para saber e ter informações, temos 414 famílias que manifestaram interesse, sendo que dessas famílias 110 estão já em processo de formação. E isso já é mais em relação a campanhas anteriores? Que já isso houve? É mais em relação a campanhas anteriores. Dos dados que nós tínhamos do relatório CASA, nós tínhamos em novembro de 2023 248 famílias de acolhimento e tínhamos 263 crianças em acolhimento. Era 4,1% do total das medidas de colocação. Exatamente. E, portanto, o que nós verificamos é que apenas com este espaço tão curto de meses, já temos mais 110 famílias em processo de formação, já temos mais 15 famílias já com processo concluído de certificação, portanto já são famílias certificadas, e tivemos 414 famílias até janeiro a manifestarem este interesse, portanto agora darão seguimento ao processo ou não. Portanto, há margem para evoluir nesta medida, que em muitos países é uma medida privilegiada. Exatamente, e aqui em Portugal, desde 2015 até aos 6 anos, esta medida deve ser uma medida privilegiada. Bom, estas foram as declarações da Secretária de Estado. Deixam-vos de alguma forma, e digo deixam-vos no plural, porque também quero ouvir a Taciana o que é que pensa sobre o que é que pode mudar no sistema, deixam-vos mais descansados relativamente a esta medida, mas todo o sistema está em avaliação neste momento. Miguel? Eu tenho muita esperança de que as coisas possam mudar, tenho sempre. E tenho muita, e há pessoas muito habilitadas, e há famílias muito boas, e não são famílias extraordinárias, são famílias normais, e que são famílias que se candidatam e que lutam pelas crianças e que vão à frente. Por isso eu tenho a maior esperança de que se possa inverter esta tendência destas percentagens de que falámos, e acho que são bons números e fico muito contente. E, aliás, a Candeia procura sempre que pode associar-se a estas divulgações e dar a conhecer estas possibilidades dentro do sistema. Também acho que devemos olhar para os números sempre com algum cuidado, na medida em que 414 manifestações de interesse não são de todo 414 famílias a querer avançar. Nós, por exemplo, na nossa história da Candeia, eu não tenho os números de cor dos Amigos para a Vida, mas já tivemos mais de 600 manifestações de interesse, das quais estas 600 só 100 e poucas avançaram. E porque as pessoas vêm sem saber. As pessoas, como de facto, e este podcast pode ajudar nesse sentido, não é? Vamos falar das várias medidas que existem. Mas por norma as pessoas chegam e não sabem o que é o acolhimento. Quem é que são estas crianças? Porque é que elas estão cá? Como a Taciana disse, há muita ideia dos orfanatos. As crianças estão aqui porque são órfãs. E depois há muita ideia de que as crianças saem daqui porque são adotadas. A adoção só representa 7% das saídas do acolhimento. E, portanto, as famílias chegam com uma disponibilidade e com uma boa vontade e boa intenção, mas muitas vezes são confrontadas, ou confrontam-se a coisas que não esperavam, ou exigências que não esperavam, ou uma realidade que não esperavam. Dificuldades que não imaginavam, porque também têm dificuldades, não é? Tudo isto. E tem muitas, e é preciso estar consciente desses desafios, porque é trazer mais uma pessoa para a sua família. Isso é sempre um desafio, qualquer que seja a pessoa, e qualquer que seja o regime, porque aqui é temporário, mas não interessa, é uma pessoa que integra a família, e portanto são números
que devemos olhar com cautela, porque 414 famílias a manifestar interesse, não são 414 famílias a avançar. Mas é um bom sinal haver um grupo de trabalho que está a analisar tudo isto, que está a avaliar o funcionamento das próprias comissões de proteção de menores, os regimes jurídicos dos processos de adoção, de apadrinhamento civil e do acolhimento familiar. Mas do vosso ponto de vista, Tassiana, o que é que era importante mudar? O que é preciso mudar? Há muitas coisas que têm a ser mudadas e que têm de ser revistas. A principal coisa a ser mudada é o Estado olhar para o acolhimento enquanto estrutura e também olhar para as pessoas que trabalham nessas áreas, e a área social é uma área que infelizmente não tem o retorno financeiro que é devido, mas é um trabalho fundamental, e eu sinto que daqui para a frente cada vez mais vamos ouvir falar do acolhimento e cada vez mais as pessoas vão conseguir perceber o que é o acolhimento e como é que funciona. Eu acho que primeiramente o Estado português também tem que olhar muito para isto e para estas pessoas, porque é difícil. Um técnico entra para a casa, entra para a vida de um jovem, é criada uma ligação, é muito trabalho, são muitas horas, é muito cansativo, é trabalho extraordinário, porque vai para casa, e eu acho que ninguém que trabalhe com o coração e que ama o que faz e o trabalho que faz vai conseguir ter um jovem, se calhar, a pedir ajuda à 1 da manhã ou às 2 da manhã e desligar o telefone porque está em família ou porque está a dormir ou porque está a fazer outra coisa. Eu acho que é importante também o Estado português proteger estas pessoas, que são as pessoas que trabalham na área social e as pessoas que trabalham no acolhimento. Completando um bocado daquilo que o Miguel estava a dizer, eu acho que é muito esperançoso olhar para estes números, mas acho que é preciso olhar para eles com muito cuidado e com muita cautela. E já ouvimos imensas histórias de pessoas que se comprometem e é feita a integração do jovem na família e depois o jovem volta para trás para o sítio de origem, que acaba por ser a casa de acolhimento, mas é muito positivo cada vez as pessoas se sensibilizarem mais com esta causa, que é o acolhimento. Eu acho que é muito importante estarmos todos dispostos a fazer um pouco mais, porque, querendo ou não, 1 ou 2 ou 3 daquelas crianças que estão numa casa de acolhimento vão ser o futuro médico ou o futuro presidente, não sabemos. E é também importante nós, jovens que estamos no acolhimento, darmos a nossa cara, não é nenhuma vergonha. E o acolhimento tem uma cara, tem várias caras. E eu sinto que a vergonha prende muito. Ainda há estigma relativamente a estas crianças e estes jovens, é isso? E há muito medo. É difícil também crescer no acolhimento. E a maior parte dos jovens cresce com muita insegurança de si mesmo, mas é importante cada vez mais nós também, jovens, que estamos no acolhimento, mexermos-nos mais, agarrarmos a causa, porque nós somos o coração disto, ou seja, nós temos que falar para algumas coisas mudarem. Eu acho que é isto, é se calhar haver uma comissão mesmo de jovens que estão no acolhimento, em que se calhar semanalmente ou anualmente ou mensalmente há uma reunião com todos. Acho que se calhar um jovem por causa, somos muitos, calhar, não sei como é que isto pode ser fazível, mas eu acho que era importante para cada vez mais darem-nos voz e termos espaço de escolha e de fala. Portanto, quem decide, ouvir também os interessados, não é? Das suas decisões. Deixe-me dizer 2 coisas, que é a primeira é de facto esta questão que a Tassiana partilha já começa a existir, e eu acho que o anterior governo e este têm dado muito respaldo político a esta questão, e nisso acho que é importante reconhecer o trabalho de ambos com honestidade, e foi criado um Conselho Nacional de Jovens Acolhidos, e há uma proposta que está neste momento no Parlamento a ser avaliada para que os deputados tenham de o ouvir, este Conselho, anualmente, pelo menos uma vez. Parece-me que é uma boa proposta. Esta questão do estigma que a Tassiana falava, há muitos jovens que verbalizam. Têm vergonha de dizer que estão numa casa de acolhimento, porque a primeira pergunta que ouvem muitas vezes, não sei se é o teu caso, é: o que é que tu fizeste para ir lá parar? A pressão é colocada e o ónus é colocado do lado da criança ou do jovem. A criança ou o jovem é retirado para a sua proteção, mas aos olhos da sociedade é retirada porque fez alguma coisa de mal. Ou então perguntas: os teus pais não gostam de ti, porque é que estás aí? E portanto há muitos jovens que acabam por esconder. Isto, estar no acolhimento não é vergonha nenhuma, deve ser uma coisa que deve ser normalizada, mas enquanto também não houver por parte da sociedade capacidade de aceitar bem estas crianças e estes jovens, eles também não vão ter boa vontade para poder contar, e também não têm nada de contar se não quiserem. É uma informação pessoal deles, como também há outras que podem não querer contar, mas têm de pelo menos poder sentir que não é uma vergonha, e isso era muito importante de se passar. Bom, e é uma mensagem que deixam neste episódio do Vidas Invisíveis: tornar mais visíveis as vossas vidas, tanto de quem ajuda como de quem é ajudado. Sim, o acolhimento tem cara, e a cara de facto somos nós e todas as pessoas que trabalham connosco. O acolhimento não é uma coisa negativa, e dentro do acolhimento há histórias tão bonitas e tão enriquecedoras e deslumbrantes. De superação? E não só de superação, de resiliência, porque de facto somos muito resilientes, e é duro. Não vamos aqui romantizar uma coisa que é duro, é muito difícil.
Mas é a vida que temos e todos os dias tentamos fazer as coisas para que corra bem e para que também tenhamos um final feliz. Qual é o sonho da Tassiana? Gostava de ser diplomata, estamos a trabalhar para isso. Também estou-me a tentar um bocado incutir isto da área social. Eu gosto muito, mas acho que sou precisa também noutro sítio. Miguel, querem deixar algum conselho nesta reta final? Algum conselho a quem tem poder de decisão sobre estas matérias? O que era importante não esquecer? Não querendo introduzir temas muito novos, mas eu acho que de facto esta questão do acolhimento tem de ter um tratamento específico e também tem de beneficiar de um tratamento mais genérico dado a outros problemas. Isto porque nós vemos que o acolhimento é muito focado, por assim dizer, as crianças estão lá muitas vezes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, onde de facto há maior desinvestimento social, é portanto um foco grande no trabalho da parentalidade, na capacitação dos pais, das pessoas que se tornam pais, que as pessoas não nascem ensinadas, na criação de rede nos contextos mais desfavorecidos, portanto isto na parte geral. Na parte específica do acolhimento é preciso dar mais visibilidade, é preciso valorizar os técnicos que estão a arrebentar pelas costuras, é preciso dar mais palco a soluções de desinstitucionalização, é preciso envolver a sociedade civil e a Candeia está sempre pronta para, enquanto sociedade civil, naquilo que puder, para apoiar entidades, IPSS, outras ou estatais, tudo o que for no superior interesse destas crianças concretamente e essencialmente dar mais palco e fazer um maior investimento nestas áreas. Miguel Simões Correia e Tassiana Mendes foram os convidados de hoje no Vidas Invisíveis, uma jovem que está em acolhimento, agora em fase de autonomia, e o presidente da Associação Candeia, parceira da Renascença neste podcast e que assegura atividades lúdicas a centenas de crianças de várias instituições. Eu sou Ângela Roque e no próximo episódio vamos falar do que leva a retirar uma criança da sua família e olhar para as respostas que existem quando se chega a essa situação limite. Eu já estou há 2 anos na casa de acolhimento, já estou farta e queria estar com o meu pai. Não substituir o que a gente quer, estar na casa do pai ou da mãe ou de uma família amiga. O que é para ti uma família? Amor. Eu gostava de ter um dia uma família.